Meus irmãos, nós estamos numa série chamada O Espírito de Oração e hoje eu queria compartilhar com vocês aquilo que eu chamei de a oração de um coração esmagado, e a gente vai encontrar essa oração no Salmo 51, um salmo bem conhecido, eu creio, da maior parte de vocês. Mas antes de ler esse salmo, eu queria contextualizar historicamente a igreja, embora muitos já saibam, da forma como esse salmo nasceu, do contexto em que ele nasceu, da fornalha de onde ele foi escrito, para quem ele foi escrito, e eu queria situar vocês, embora muitos de vocês já conheçam. Basicamente, o que nós temos aqui é um salmo escrito por Davi, após ele ter adulterado e ter assassinado. A história nos conta em 2 Samuel 11 e capítulo 12, que Davi, num período em que os reis saíam para as guerras, lutarem pelos seus povos, Davi, por algum motivo que nós desconhecemos, resolveu ficar no palácio em Jerusalém. E ele acorda da sua noite de descanso, passa a caminhar pelo palácio e logo de manhã ele avista uma bela e formosa jovem tomando banho. Ele se sente profundamente atraído por essa mulher e pede que alguém traga essa mulher, cujo nome era Batseba, até o palácio para que Davi tenha relações sexuais com ela. Davi se relaciona sexualmente com Batseba, manda ela de volta, numa clara relação de objetificação, porque ele pega o produto, consome e devolve, nada parecido com o que a gente enxerga hoje em dia. E após isso, ele recebe o recado, talvez um pouco incômodo para o rei, de que Batseba estava grávida dele. Davi se preocupa e, de uma forma muito pura, muito ingênua, muito virtuosa, ele tenta dar um jeito de trazer Urias, que era o marido de Batseba, de volta para o palácio, para que ele se deitasse com Batseba e, dessa forma, Davi pudesse ficar camuflado nessa trama, dando a entender que quem havia tido relações com Batseba a fim de gestar o bebê era Urias e não Davi. Estão me acompanhando? O que acontece é que Davi chama Urias, e Urias, numa atitude de muita nobreza, se nega a se deitar com Batseba, se nega a ir para casa, se nega a deitar com a sua mulher, porque todos os seus homens e compatriotas e amigos e queridos estão na guerra. Urias então deita na porta do palácio junto aos guardas da realeza e dorme no chão. Davi, não se dando por contente, chama Urias na noite seguinte para um banquete. E esse banquete é regado a vinho e bebidas, outros tipos de bebida fermentada, sei lá o que tinha tanto nesse jantar. Urias fica alcoolizado e Davi, torcendo para que a partir de agora, então, ele pudesse ir à sua casa, ter relações com a sua mulher, de forma que Davi pudesse ficar camuflado. Por uma graça divina, porque na vida dos eleitos do Senhor não existe jeitinho, e o que Davi estava tentando fazer era dar um jeitinho, e Deus interceptou, e eu creio que houve uma intervenção divina nesse sentido, de não permitir que Urias voltasse para casa. Urias, novamente alcoolizado, dorme aos pés do palácio, no chão, junto com a guarda real. Davi, então, vendo que ele não ia ceder, que ele não ia ser um companheiro de farsa, escreve uma carta para Joabe, general de guerra, dizendo assim: por favor, ponha Urias na parte mais perigosa da guerra, porque eu quero que ele morra. Joabe faz isso. E Urias morre. Davi segue a vida, como se nada tivesse acontecido, chama Batseba para o seu palácio e passa a tratá-la como uma das suas várias mulheres. Fato é que, depois de um tempo, e eu fico me perguntando como Davi conseguiu lidar com isso, com esses pecados graves, após tê-los cometido, e daí eu lembro instantaneamente que nós temos a capacidade de nos tornarmos muito frios à palavra de Deus e à verdade do Senhor, de forma que eu consigo me enxergar em Davi, e eu creio que você também consegue se enxergar. Nós somos convidados, e a gente vai ver isso no decorrer da mensagem, a esquadrinhar, a termos os nossos corações esquadrinhados e percebermos a profundidade da maldade e do engano dos nossos corações. Davi, pelo visto, não se arrepende. O Senhor tem que levantar Natã, o profeta da época. Natã vai até Davi, conta uma história comovente, muito bonita. Natã chega para Davi e fala assim: meu rei, eu preciso te contar uma história. Havia 2 homens, um homem muito rico, com muitos bens, muitas posses, e esse homem tinha muitos cordeirinhos, muitas ovelhas. Do outro lado da história tem um outro homem que tinha um cordeirinho, só uma ovelha. E ele se afeiçoou a esse cordeirinho, ele se afeiçoou a essa ovelhinha. Ele era pobre, ele não tinha tantos recursos. Eis que o homem rico convida o homem pobre para um banquete, só que o homem rico, ao invés de pegar um dos seus cordeirinhos para matar e fazer um jantar, pega o do homem pobre, o único que ele tinha, e mata o cordeirinho do homem pobre.
Davi, no seu temperamento colérico, traga aqui esse homem, porque agora eu quero matá-lo. Esse homem rico, perverso, que não leva em conta o coração daqueles que são menos favorecidos. O profeta se posiciona diante de Davi, e eu queria muito ter visto essa cena. Natan olha para Davi, eu imagino que ele olhe profundamente nos olhos de Davi e fala: este homem é você. Imediatamente Davi é atingido pelo senso de arrependimento, pela convicção de pecado. E esse Salmo 51 surge exatamente desse contexto. Um coração esmagado pela consciência do pecado. Um coração esmagado pela certeza de que feriu o coração do Senhor, de que ofendeu a Deus. E é nesse contexto que esse salmo é escrito. E eu queria lê-lo com você. Ele é um pouco longo, mas ele é muito bonito. E eu queria que, enquanto eu lesse, meus irmãos, vocês se permitissem ser afetados pelo espírito desse salmo, porque é um salmo riquíssimo, talvez um dos salmos mais belos que a gente encontra no livro de Salmos. E ele diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua bondade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e me purifica do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu pequei contra o Senhor e contra o Senhor somente, e fiz o que é mal aos seus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo. Isopo era uma planta usada nos rituais de purificação da época. E ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Me restaura, Senhor, restaura a minha alegria, depois de ter esmagado os meus ossos. Versículo 9, esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu espírito. Restitui a alegria da tua salvação, e sustenta-me, Senhor, com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Pois não te agrada de sacrifícios, do contrário eu os ofereceria, e não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Um coração moído pela consciência da própria pecaminosidade, um coração ferido pela palavra, ferido pela ação do Senhor. Faze bem a Sião segundo a tua boa vontade, edifica as muralhas de Jerusalém. Alguns comentaristas trazem aqui o fato de que essa oração de Davi pedindo para que, segundo a vontade do Senhor, ele edificasse as muralhas de Jerusalém, sabendo que o pecado de Davi não parava nele, que o pecado de Davi como rei de Israel, afetaria Batseba, afetaria o seu filho que morreu como consequência do seu pecado. E aqui é um claro alerta para nós, meus irmãos. O nosso pecado nunca para em nós mesmos. Nós podemos escolher pecar, mas nós nunca escolhemos as consequências dos nossos pecados. E nesse sentido, Davi, mais uma vez prostrado diante do Senhor, pede: edifica as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. Meus irmãos, esse é um salmo que é conhecido como o guia do pecador. Basicamente porque ele guia o pecador de volta para casa. Ele guia o pecador condoído, consciente das suas próprias transgressões, de volta para os braços do Senhor. Eu mesmo orei e chorei muito sobre esse texto em um momento em que eu fui confrontado por Deus de uma forma muito diretiva. Eu havia transgredido de uma forma objetiva, pontual, de uma forma que Deus já havia me dito que eu não poderia mais transgredir. E um irmão aqui da igreja teve um sonho comigo, muito pontual. Ele veio conversar comigo, trouxe o sonho, e no momento em que ele revelou esse sonho, meu coração foi tomado de um temor diante de Deus, de um sentimento de transgressão, de dor por ter ferido o Senhor, por ter pecado, por ter transgredido num limite que o Senhor já havia estabelecido para mim. Então eu já orei esse salmo chorando, com dor. E eu não sei quanto a você, mas esse é o tipo de salmo que só ora com dor e com choro,
Quem alguma vez já sentiu algo próximo ao que nós chamamos de arrependimento? Só ora esse salmo com amor e com fervor e com a visceralidade do coração. Quem sente no coração a sensação de ter pecado contra o Senhor, de ter transgredido os seus mandamentos, de ter ferido o seu melhor amigo. Meus irmãos, o arrependimento não é um conceito abstrato. E eu queria falar um pouquinho sobre isso nessa manhã. O arrependimento é uma postura de coração proporcionada pelo próprio Deus. É uma postura de alma gerada pelo Espírito Santo de Deus em nós. Muitos de nós temos o arrependimento como um conceito abstrato e nos relacionamos com o arrependimento como se fosse de fato uma abstração, esquecendo-nos de que é o Espírito Santo que habita em mim e em você que nos leva a esse lugar diante de Deus. Esse é o primeiro salmo que faz referência ao Espírito Santo de uma forma direta. E a referência que ele faz é a súplica que Davi levanta para que a presença do Espírito não fosse retirada dele. Então, quando ele fala, não te afaste, não retires de mim o teu Espírito, o que Davi desesperadamente está pedindo e suplicando é, Senhor, eu sei que eu transgredi, mas por favor, não retires de mim o teu Espírito. E nós sabemos que no Antigo Testamento a dinâmica era do Espírito vir e deixar as pessoas, vir e deixar as pessoas. A Nova Aliança, nós temos a permanência do Espírito nesses vasos de barro que nós somos. Naquela época era um pouco diferente. Mas Davi se achega diante do Senhor e clama, não retires de mim o teu Santo Espírito, não te afastes, não afastes de mim a tua presença. Sabendo que ser deixado pelo Senhor, viver a sensação de vazio, viver a sensação de que o Senhor havia dado as costas para ele, era a coisa mais terrível que ele poderia viver, que ele poderia vivenciar, que ele poderia experimentar. No versículo 1, Davi fala, ó Deus, compadece-te de mim segundo o teu amor, apaga as minhas transgressões por tuas grandes misericórdias. E eu queria fazer, meus irmãos, algumas ênfases em alguns versículos. Eu creio que a partir desses versículos que eu pensei, a gente vai conseguir passar pelo espírito do Salmo de uma forma mais completa. Eu queria fazer um destaque aqui para esse termo, grandes misericórdias. Alguns comentaristas trazem que esse termo no hebraico, grandes misericórdias, eles fazem referência ao que seria um útero materno. O grandes misericórdias é um termo muito poderoso para se referir às ternuras, ao amor e à bondade do Senhor. Então, de alguma forma, o que Davi está fazendo antes de começar a confessar o seu pecado, antes de começar a rasgar o seu coração diante da presença de Deus, é como se ele se jogasse aos pés do altar, se jogasse aos pés do Senhor e dissesse assim, Senhor, eu sei que o Senhor é misericordioso, eu sei que as tuas misericórdias são grandes, que o teu amor é poderoso, então tenha compaixão de mim, segundo o teu amor. Deus, eu sei que o Senhor me recebe, tal como um útero materno recebe o bebê, e ali ele é nutrido e protegido, e essa segurança eu tenho no Senhor. Então, antes de começar a rasgar o meu coração, antes de começar a falar do meu pecado, da profundidade da minha transgressão, eu quero dizer que eu confio no seu amor, eu confio no seu caráter. Eu sei que o Senhor foi aquele que me tirou do meio daquelas ovelhas. Eu sei que foi o Senhor que me empoderou naquele momento em que Golias afrontava o povo de Israel e que me sustentou naquele enfrentamento. Eu sei que foi a tua fidelidade que me guardou dos ataques furiosos e sanguinários de Saul. E eu sei do teu amor, eu sei da tua fidelidade, do teu pacto para comigo e para com Israel. E eu quero de cara aqui, Senhor, dizer, eu confio em ti. E é a partir desse solo do amor do Senhor que eu começo a caminhar, que eu começo a minha oração de confissão, que eu começo a minha oração de súplica. O solo onde germina a oração de contrição é o amor e as misericórdias de Deus. É o solo do amor e das misericórdias de Deus. Um pouco mais tarde, nós vamos ler um outro relato sobre Davi, em que ele, tomado por uma vaidade, manda que fizessem um censo no povo de Israel para saber quantos milhões de habitantes ele teria ali sob a gestão dele, sob o governo dele. E o Senhor já havia o exortado que não fizesse aquilo. O Senhor vem, aplica um juízo sobre Davi diante da sua transgressão, e ele dá 3 opções de juízo para Davi. E o interessante é que diante das 3 apresentações de juízo, é como se ele pudesse escolher um juízo, olha o nível chique de Davi, né? Até juízo ele pode escolher. O juízo que ele escolhe
É um juízo que seria aplicado diretamente pelas mãos do Senhor, porque ele fala assim, eu prefiro muito mais cair na mão do Senhor do que em qualquer outras mãos, do que qualquer outra circunstância ou situação. Olha o nível da confiança de Davi no amor de Deus. E embora Deus não tivesse sido revelado ainda como um pai nessa época, isso ficou mais claro no Novo Testamento, a impressão que dá é que Davi se relacionava com Deus de uma forma paternal, de uma forma filial. O carinho, a intimidade com que Davi se relacionava com Deus, as coisas que Davi falava para Deus, vêm de um lugar de segurança. E meus irmãos, eu queria dizer que só se achega a Deus dessa forma quem conhece o amor de Deus, quem já experienciou o amor de Deus. Nós somos muito rasos no que se refere à compreensão e à vivência do amor de Deus por nós como sua igreja. Muitos de nós, às vezes, vindo de berço reformado, estamos muito adaptados, muito acostumados às orações de confissão, às orações penitenciais, às orações de arrependimento, mas tão pouco habituados com o amor de Deus. E me diz uma coisa, o que adianta você se achegar diante da presença do Senhor, rasgando o teu coração, embora eu acho que nem dê para fazer isso, longe da perspectiva do amor de Deus, mas do que adianta você chegar na presença de Deus para confessar os seus pecados, se o seu horizonte de fé não é de um Deus que te ama, não é de um Deus que enviou o seu Filho para ser moído por causa das suas transgressões, não é um Deus que se propõe ser chamado de seu Pai. Que tipo de arrependimento é esse que não se baseia no amor de Deus? Que tipo de arrependimento é esse que nós nos propomos a vivenciar, distanciados da perspectiva de que Deus nos oferece no lugar secreto, quase que como um útero, onde o bebê é nutrido e protegido? Deus tinha em mente que nós fôssemos profundamente nutridos nesse lugar secreto, nesse lugar de intimidade, nesse lugar em que nós nos lançamos a Ele, sob a certeza e a perspectiva de que nós somos amados. Leonard Ravenhill fala que nós começamos a cair a partir do momento que nós abandonamos o lugar secreto. E esse lugar secreto, o revestimento desse lugar secreto, a moldura desse lugar secreto, precisa ser o amor e as ternas misericórdias de Deus. Tem muitos corações secos hoje em dia, meus irmãos, secos, porque faz muito tempo que não são regados pelo amor de Deus. Faz muito tempo que você não se achega na presença de Deus e fala assim, Senhor, eu preciso ouvir a Tua voz me chamando de amado. Eu preciso vivenciar a realidade das Tuas misericórdias, das Tuas ternas misericórdias. E a gente vai andando com o coração ressecado, distanciados da verdade gloriosa desse amor de Deus. No versículo 4, Davi diz, pequei contra ti e contra ti somente, e fiz o que é mal diante dos teus olhos. Por isso, a tua sentença é justa e o teu julgamento é puro. Nós vemos aqui, não só nesse versículo, mas ao longo de todo o Salmo, certamente vocês prestaram atenção, nós vemos aqui a dor e o temor sentidos por Davi ao ter o seu pecado revelado. Agora, qual que é a dor de Davi? Qual é a dor de Davi? Qual é a dor do rei? A dor do rei é ter tido o seu pecado exposto e ele ter sido envergonhado diante de Natã e talvez diante da corte mais próxima, não sei se todo mundo soube disso na época. A nossa dor diante do pecado é que as pessoas descubram os nossos pecados? Porque se for esse o crivo, a gente ainda está muito longe da noção de arrependimento. A dor de Davi talvez tenha sido, ele se dá conta de que ele era capaz de fazer coisas tão sórdidas assim, e ter ficado um tempo ainda sem qualquer noção ou sinalização de arrependimento? Pode ser. Ou talvez a dor de Davi, e me parece essa é uma hipótese bem mais provável. A dor de Davi é porque ele fez algo mal diante dos olhos do seu Deus. A dor sentida por Davi é porque ele tinha causado desprazer no seu Senhor, no seu amigo. Porque ele tinha ofendido o seu pai que tão zelosamente cuidava dele.
Meus irmãos, e essa é uma realidade que precisa acessar os nossos corações. Muitas vezes nós nos relacionamos com a noção de arrependimento e contrição apenas do ponto de vista moral, como se fosse algo puramente moral ou moralista. Fiz algo errado, peço perdão. Fiz algo errado, peço perdão. Às vezes cai até num automatismo. Mas vem cá, a sensação de que você feriu o teu amigo, a sensação de que teu pecado ofendeu a Deus, a perspectiva de que foi por causa da sua e da minha iniquidade que Cristo foi moído na cruz. Como diz Isaías, que foi do agrado de Deus esmagá-lo por causa das nossas transgressões. Essa dor, a gente sente? Essa dor a gente tem sentido? Tantas vezes, na minha própria experiência, eu estou bem. Estou lendo a Bíblia, estou orando, estou jejuando, as coisas estão boas, eu estou vendo a provisão de Deus, eu estou vivendo a graça de Deus, eu consigo enxergar o amor do Senhor sendo derramado por mim, está tudo certo. E eu decido pecar, eu decido transgredir de uma forma totalmente deliberada e consciente. E às vezes é momentâneo, às vezes não. Mas é como se, por alguns momentos, eu conseguisse sentir a tristeza do Espírito. E é interessante porque a tristeza, e muitas vezes vem antes de uma palavra de repreensão ou qualquer coisa que seja, é a tristeza do Espírito, do tipo assim, por que você fez isso? Eu não entendi muito bem. Eu não estou sendo para você o que você precisava. Sabe os relatos de Deus através dos profetas, Jeremias, Isaías. Israel, eu criei você quando você era menino. Efraim, eu te peguei no colo. Judá, eu te ensinei a andar. Eu alimentei vocês com maná. Eu fiz tudo o que estava ao meu alcance. Porque eu não fui suficiente para vocês. E a pergunta do Senhor ressoa nos nossos dias, dentro dos nossos corações. Por que eu não tenho sido suficiente para você? Porque os nossos alimentos, eles não têm sido o Senhor e a sua palavra somente, mas um monte de outra coisa, um monte de outras porcarias, porque nós temos erigido ídolos. O Senhor não tem sido o suficiente para nós, e isso dói no coração de Deus. Nós vemos os relatos dos profetas, isso de forma muito clara. Meu coração está despedaçado dentro de mim, Jeremias. Isaías, eu não sei mais o que fazer, porque o pecado do meu povo é incurável. E o Senhor dá uma palavra de juízo e dá uma palavra de esperança. E dá uma palavra de juízo e dá uma palavra de esperança. Deixa eu esticar esse povo aqui para ver se eles se voltam para mim. Ainda nos dói a dor de Deus. Ainda no nosso coração, restou nos nossos corações uma sensibilidade para sentir a dor de Deus. E eu sei que talvez isso pareça muito antropomórfico, assim, né? Muito, isso é uma linguagem humana. De fato, a gente precisa de alguma linguagem para expressar o coração de Deus. Agora, eu não estou sozinho nessa, porque se você for ler os profetas, você vai ver isso de uma forma muito mais escancarada, bonita e poética do que eu estou tentando traduzir aqui. A dor que nós geramos, a ofensa que nós cometemos contra Deus, precisa nos doer. E isso se aproxima muito da noção de um arrependimento bíblico. Meus irmãos, há uma grande diferença quando nós tentamos ficar caçando pecado, né, para confessar. Eu costumo dizer que a gente às vezes é que nem Marta, né? Caçando pecado. Marta estava lá limpando a casa, deslocadamente. E nós somos como Marta, mas atrás de pecados. Perdão. Cai num automatismo, quase num autoflagelo. A gente entra quase que, de fato, no autoflagelo. E a Bíblia, ela nos recomenda que nós estejamos atentos aos nossos pecados. E pode até parecer um paradoxo, porque a Bíblia fala arrependei-vos, mas ao mesmo tempo é o Senhor que concede arrependimento. Como é que fica essa fórmula? Calvino nos ajuda, dizendo que aquilo que a palavra nos ordena, o Espírito nos dá graça para alcançar. A vontade de Deus não é que nós vivamos num processo automático de arrependimento, mas que nós estejamos sensíveis à voz do Espírito. E mais do que isso, meus irmãos, é mais do que isso. Vocês já experimentaram a diferença, e eu espero que sim, se não, busque hoje isso aqui. Vocês já experimentaram a diferença entre um autoconvencimento de um erro, de um pecado, e um convencimento efetuado, produzido pelo Espírito de Deus no seu coração? São dois cenários completamente diferentes, porque quando o Espírito vem e fala, filho, olha o que estava aqui. Sério?
filha, você está prestando atenção na tua motivação para fazer isso? Quem está vendo o exterior está lindo, mas e aí? E a motivação do teu coração? Filho, eu estou vendo a tua cobiça, eu estou vendo a tua imoralidade, embora talvez ninguém mais esteja vendo, eu estou vendo. E aí, vamos conversar? Posso promover arrependimento no teu coração? Eu estou vendo, filho e filha, essa sua sede de controle, sua necessidade de controlar tudo e todos ao seu redor, como se o mundo dependesse de você. Eu estou vendo que a sua confiança na força do meu braço está falha. Posso curar? Posso tocar? Posso trazer à tona para que, por meio da graça do meu espírito, você consiga ser transformado, consiga ser curado? Certa vez eu fui tirar um tempo de oração, fui interceder. Ajoelhei. Eu gosto de interceder, eu entendo que talvez tenha sido um dos chamados do Senhor para mim. Ajoelhei, coloquei lá os meus cotovelos no sofá e imediatamente, meus irmãos, eu comecei a orar e eu vi um homem com os olhos bem afetados, assim, eu não sei descrever como eles estavam. Na verdade eu sei, mas eu não vou descrever porque é muita exposição. Mas os olhos bem afetados, assim, a visão bem afetada. E eu, intercessor, botina de ferro, Senhor, por quem que o Senhor quer que eu interceda? Quem é esse coitado? Quem é esse pobre coitado que está com os olhos desse jeito? Né? De que forma eu posso interceder por ele, Senhor? Quem que é essa pessoa? O intercessor é meio curioso também. Deus acostuma a gente mal às vezes. E de um jeito muito doce, muito suave, o Espírito cochichou ao pé de ouvido. Igor, esse é você. Teus olhos estão assim. Ai, que dor. Mas é uma dor tão libertadora. Eu estava com os joelhos no sofá, eu dirigi meus joelhos para o chão, bem como a minha cara, no chão, e chorei muito diante da presença do Senhor. Oh Deus, eu querendo interceder pelo irmãozinho ali, e era eu que precisava de graça. Era eu que precisava de uma intervenção, eram os meus olhos que precisavam ser restaurados. Quando o Espírito intercepta os nossos corações, é irresistível. A ação de Deus é irresistível. A ação de Deus é irresistível. Mas meus irmãos, entenda que o fim dessa história que eu acabei de contar para vocês não é uma penitência vazia em si mesma. Isso é libertador. Obedecer a Deus é libertador. Ser liberto de pecado é libertador. É uma dimensão da graça, é uma dimensão da restauração. Nós, como filhos de Deus, caminhamos muito mais levemente, muito mais graciosamente, muito mais cheios do poder do Espírito, quando nós estamos em sintonia com o Espírito, sensíveis à ação dEle, suscetíveis à cura e à restauração do Senhor. Então busquemos isso, meus irmãos. Se ponha diante da presença do Espírito em contrição de coração, e faça uma pergunta simples para o Senhor. Deus, há algo que precisa ser revelado do meu coração, a fim de que o Senhor traga arrependimento à minha alma, ao meu coração. E eu quero te dar uma boa notícia, o Espírito de Deus vai falar contigo, Ele vai te responder. O Senhor responde às nossas orações, Ele tem prazer em se comunicar conosco. No versículo... Antes do próximo versículo, eu queria ler com vocês um trecho de Spurgeon, muito precioso. Não sei se todos conseguem ler, então eu vou ler de uma forma bem pausada. Sobre o pecado de Davi, Spurgeon fala: este pecado específico contra Batseba serviu para mostrar ao salmista toda a montanha de sua iniquidade, da qual esse ato imundo era apenas uma pedra desmoronando. Ele deseja ser livre de toda a massa de sua imundície, antes tão pouco considerada, e que agora se tornará um terror hediondo e assombroso para sua mente. A gente está falando aqui de que o adultério e o assassinato cometidos por Davi era só uma pedrinha desmoronando, porque já haviam grandes outras pedras acumuladas, e que agora ele deseja ser livre, ele consegue enxergar toda a massa da sua imundície, que antes era tão pouco considerada por ele. E eu queria, meus irmãos, entrar aqui no que eu chamaria de central dessa mensagem. E eu queria convidar vocês a refletir o seguinte: será que Davi não tinha dado nenhum tipo de indício de que o coração dele estava contaminado? Será que a alma de Davi não tinha sinalizado de forma alguma que talvez não era mais o Senhor Yahvé, Jeová, que estava no centro do coração dele, mas era ele próprio?
Será que Davi não foi percebendo outras sinalizações comportamentais, sinalizações da sua alma, que talvez sinalizassem que ele estava caindo numa vaidade, caindo num narcisismo de um rei? E eu compreendo ele, porque a posição de poder na qual ele estava, a glória do reinado de Davi, deveria ser muito tentador para ele cair, né, nesse engodo. O que Davi fazia no palácio, numa época em que todos os reis das nações vizinhas saíam para guerrear? O que ele estava fazendo lá? Por que ele estava lá? Nós ingenuamente achamos que tantas vezes pecados que nós cometemos, pecados doídos, sórdidos, transgressões, rompimentos, eles vêm do nada. Eu estava bem, eu estava tranquilo, estava tudo certo, e de repente eu tropecei e adulterei. Eu estava bem, eu estava tranquilo, e minha vida com Deus estava perfeitamente em paz, mas de repente eu fui enganado por uma proposta financeira bilionária. Não tinha nada de ambição no meu coração, não tinha nada de desespero, estava tudo certo. Eu estou super bem, mas o meu problema é a minha insatisfação crônica com a minha aparência e com a minha vida, ou seja lá o que for. Eu estava bem, eu estou tranquilo, minha vida estava boa, e de repente eu caio em pornografia. Não sejamos ingênuos em achar que esse é o caminho que o pecado faz nos nossos corações. Muito possivelmente, antes de nós cairmos em pecados que nós classifiquemos como sérios, e às vezes são sérios mesmos, há um caminho que a nossa alma vai fazendo, há uma jornada que o nosso espírito vai fazendo. Houve uma jornada que a alma de Davi fez antes de que ele cometesse um adultério e um assassinato. E muito possivelmente nós estamos falando de um rei que se ensoberbeceu, de um rei que se envaideceu, de um rei que achava que tinha o controle de todas as coisas, e isso era mal diante dos olhos do Senhor, porque o Senhor quer ser o único e absoluto Deus sobre as nossas vidas. A palavra nos diz que o Senhor tem fortes ciúmes de nós. Você já parou para pensar nisso? Num contexto, num momento em que o contexto terapêutico chama o ciúmes de tóxico, a Bíblia vai lá e fala que o Senhor tem fortes ciúmes de nós. É tipo assim, eu não vou deixar ninguém sentar no trono do teu coração, e se sentar eu vou arrancar. Eu não vou deixar nada ao seu redor tirar os teus olhos de mim, e se tirar eu vou recolocar. Porque o Senhor não é só um Deus zeloso, que tem fortes ciúmes, mas é um Deus que vai ao nosso alcance, pega na nossa mão e arranca a gente do buraco, que despedaça os ídolos, que chuta a porta do cão, que faz o que for necessário para nos ter de volta. Nós precisamos conhecer o caminho do nosso coração. Esse é um salmo considerado penitencial, é um salmo de autopenitência, de autoconhecimento, de autoexame, e essa é uma atitude biblicamente valorizada. Teresa d'Ávila chama esse processo de oração de autoexame de esquadrinhamento de amor. Sabe o que é isso? É o Espírito te dando a mão e falando assim, vamos passear pelo teu coração? Tem algumas coisas que eu preciso te mostrar. Nesse esquadrinhamento, às vezes, não são só coisas ruins que aparecem, são coisas boas. Às vezes o Espírito, nesse esquadrinhamento de amor, vai pegar a tua mão e vai dizer, filho, eu achei muito legal quando você fez aquilo. Eu estou alegre com você. Você produziu alegria nos céus com a tua atitude. É como se o Espírito pegasse na nossa mão e falasse, vamos passear pelo jardim? Se permita ser esquadrinhado pelo Espírito, porque esse é um esquadrinhamento em amor, esse é um esquadrinhamento de amor. Todas as vezes em que nós ignoramos os sinais dos nossos corações, nós nos tornamos vítimas de nós mesmos. E eu não sei quanto a você, mas eu sou um péssimo algoz. Eu sou um péssimo algoz de mim mesmo. Eu me trato de uma forma horrível. Nós não sabemos lidar conosco mesmos. Portanto, se permita ser esquadrinhado pela ação do Espírito de Deus. Versículo 3, Davi fala, reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Versículo 6, tu desejas que a verdade esteja no meu íntimo. Davi deixando muito claro que Deus gosta desse processo de enxergar a verdade no nosso coração.
de encontrar a verdade no nosso coração. Como a gente falou, Deus nos chama para fazer esse esquadrinhamento de amor. E a gente não vai fazer essa jornada sozinhos. Salmo 139, 23 nos fala: sonda, meu Deus. Me sonda, Senhor, entra aqui, fica à vontade. Eu confio na tua bondade, eu confio no teu caráter. Eu confio que o Senhor não vai ser invasivo, que o Senhor não vai tratar as minhas fragilidades de uma forma indevida. Fica à vontade, Senhor, me sonda. Conhece o meu coração, ele está aqui diante de ti. Prova-me, Senhor, e conhece os meus pensamentos. Nós seríamos livrados de muitos pecados, de muitas vergonhas, de muitas dores, de muitas catástrofes, se nós fizéssemos essa oração com mais frequência. Senhor, me dá a mão, vamos fazer esse esquadrinhamento de amor. Eu preciso do Senhor me ajudando aqui. Meus irmãos, existem momentos em que Deus ele vai gentilmente nos sinalizando que nós estamos emitindo sinais de que a nossa alma não está bem, de que a nossa alma está ferida. O Espírito ele vai falando: filho, você está vendo aquilo? Isso é fruto de algo que não está saudável no teu coração. Então o Espírito vai sinalizando, vai sinalizando, vai sinalizando. Mas como a gente falou há pouco, você é dele. Você é dele. E se ele precisar aumentar a intensidade da sinalização, ele vai aumentar. Mas entenda que isso é por amor. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não a ignores. Não a ignores. Ajoelha no teu quarto, ajoelha onde quer que você esteja. Deixa o Espírito lavar teu coração. Lava os pés de Jesus com as tuas lágrimas, enxuga com teu cabelo. Que linda essa cena de intimidade dos evangelhos. A mulher adúltera lavando os pés de Jesus com as suas lágrimas, enxugando com seu cabelo. Oh, meus irmãos, talvez ela conheça do caráter de Jesus muito mais do que a gente. Ela sabia que não seria chutada, que não seria repelida por Jesus. Você sabe? Que você não é repelido, repelida? Que as portas da graça estão escancaradas para você passar, porque Cristo conquistou isso? Nós podemos pensar que existe, de fato, um tipo de autoconhecimento que é saudável, e é um autoconhecimento profundamente associado ao Espírito e à graça de Deus. Richard Foster comenta que existem 2 perigos que nós corremos ao fazermos a oração de autoexame sozinhos, sem a presença do Espírito. E uma delas é que nós vamos levantar defesas diante do escrutínio do Espírito, porque é insuportável a gente ter a nossa pecaminosidade exposta e não termos uma perspectiva da redenção e da graça, certo? Ou o outro caminho é o autoflagelo. Porque enxergar os pecados do meu coração, da minha alma, sem o horizonte da graça, vai fazer eu pegar o chicote e dar no meu lombo, impiedosamente. Tá? Por quê? Porque é desesperador. Meus irmãos, olhar para dentro dos nossos corações, sem o horizonte da graça, sem o horizonte do Evangelho, é desesperador. E se você nunca nem sentiu algo parecido com o desespero de quem você é, de quem eu sou, eu convido você a pedir para que o Espírito mostre. Filho, ó, esse aqui é você sem mim. Filha, sem mim você é isso aqui, ó. Henri Nouwen fala que o perdão só é possível quando nós reconhecemos no outro o potencial de pecado em mim. Então, assim, aquela pessoa fez aquilo para mim, eu vou perdoá-la. E eu não estou dizendo que é fácil não, tá, gente? Por quê? Por que eu vou perdoá-la? Porque eu reconheço no meu coração corrupto, enganoso, o potencial de pecado que está naquela pessoa que fez mal para mim. Eu faria o que ela fez. E isso é muito desafiador para a gente, porque esse desafio ele vai um pouco mais além. A gente vê assassinos, a gente vê políticos corruptos, a gente vê terroristas, homicidas, abusadores, e você olha para dentro de si e fala: eu conheço o meu coração a ponto de saber que eu teria o potencial para pecar da mesma forma que ele. E isso é assustador, meus irmãos.
mas esse é o nosso coração. E é por isso que Deus teve que moer Cristo na cruz para redimir um povo, porque sozinho, distanciado da perspectiva da graça, nós somos nada. A realidade do pecado nos esmaga, a realidade do terror de quem nós somos esmagaria a gente sob os pés de nós mesmos, de Satanás, de todo o inferno. No Ministério de Aconselhamento, eu costumo dizer que a gente procura não ter nojinho de pecado. O que significa que, se a pessoa quiser sentar na nossa frente e dizer assim, eu tenho atração sexual por menores de idade, a gente vai ouvir. Eu tenho instintos homicidas. Eu tenho atração homossexual, sei lá o quê. Até coisas mais sórdidas. Isso não significa que a gente está compactuando com o pecado, que a gente está achando legal, nem bonito e absolutamente nada. Existem, inclusive, alguns crimes, e nesse caso é jurídica a questão, nós como igreja sabemos disso. Mas, meus irmãos, Jesus, no seu círculo de amigos, tinha criminosos. Nós não temos nojo do pecado. Jesus não tem nojo de você, Jesus não tem nojo de mim. Ele veio conviver aqui nesse lixo que era esse mundão para nos salvar, para nos resgatar. E eu falo isso porque eu quero te convidar a ser muito corajoso diante do trono da graça de Deus e dar nome ao seu pecado. Nomeie o seu pecado, seja claro, seja específico. Deus, eu senti inveja de fulano, eu senti atração por Beltrano, eu fiz isso, eu fiz aquilo, o meu coração está se enganando, eu tô assumindo o trono do meu coração, eu estou sendo ambicioso, eu estou sendo ganancioso. Confesse o seu pecado ao Senhor, seja claro, seja específico. Jesus não tem nojo de você. Uma das partes mais bonitas dos evangelhos, eu acho, que é quando Jesus vai curar o cego de nascença e ele cospe no chão e forma um lodo com a terra e com cuspe e passa no olho dele. Meus irmãos, o que é isso? Isso é um Deus que tem nojinho da gente? Isso é um Deus que fica de fricote? Deus odeia o pecado, mas Ele ama você e Ele quer te ver livre do pecado. E é por isso que Ele nos convida como igreja a tomar parte nesse lugar da raiva, do ódio contra o pecado, porque o pecado mata. Teresa d'Ávila fala que, ao longo deste caminho de oração, o autoconhecimento e a ideia dos próprios pecados é o pão com o qual todos os paladares devem ser alimentados. Não importa quão delicados esses paladares possam ser, eles não podem ser sustentados sem esse pão. Agora, por que ela fala que a ideia do autoconhecimento, do esquadrinhamento de amor, esse caminho de oração, alimenta os nossos paladares? Por que a consciência do nosso pecado diante de Deus, de alguma forma, alimenta os nossos paladares? Basicamente, porque quanto mais consciente eu sou de mim mesmo, mais eu me lanço a Ele em dependência. Quanto mais consciente eu sou da minha miséria, mais eu agarro nos pés do Mestre, do Salvador. E eu falo, Senhor Jesus, tenha misericórdia de mim. Como aquela mulher do fluxo de sangue, que saiu correndo, e The Chosen retrata isso muito bem, né? Ela era excluída, rejeitada, ela era nojenta, vamos usar a palavra. E ela dá um jeitinho de correr e encostar nos pés de Jesus. Senhor, eu sei da minha miséria. E é por isso que eu preciso de Ti. Eu sei da minha miséria, é por isso que eu preciso que Teu Espírito preencha todas as lacunas do meu coração. Eu sei da minha pecaminosidade, é por isso que eu preciso que o Senhor me pegue na mão hoje e o Senhor não largue, porque se o Senhor largar eu vou me dar muito mal. A oração de autoexame e o autoconhecimento nos arremessa para perto da presença do Senhor. Não tem como a gente pensar em uma noção de autoconhecimento sem a realidade de Deus. Agostinho, Calvino criam nisso, e eu queria brevemente falar sobre isso. O autoconhecimento, ele é um meio, não é um fim em si mesmo. Infelizmente, a maioria dos irmãos sabem que minha área é da psicologia, mas infelizmente a psicologia moderna fez um grande desserviço ao Ocidente. Basicamente, eles pintaram o autoconhecimento como um fim em si mesmo, como se o autoconhecimento fosse algo fosse capaz de me salvar, capaz de salvar alguém. Não raras vezes a psicologia tenta fornecer respostas para as pessoas que não são da sua alçada.
Em muitos momentos a psicologia tenta responder existencialmente a questões das quais não pertencem a ela. E essa ideia do self, do autoconhecimento como um fim em si mesmo, eu preciso me conhecer para me tratar bem, para me amar, para me fazer feliz, talvez tenha sido uma dos venenos mais eficazes que Satanás colocou na nossa bebida como igreja. O autoconhecimento não existe desligado da ideia de Deus. E eu falo para vocês porque o que sobra, meus irmãos? Eu vou me propor a conhecer o meu coração, eu vou me propor a conhecer as entranhas do meu coração, do meu ser. Sem o horizonte da salvação, sem a cruz de Cristo sobre a qual eu posso me lançar, o que sobra de mim? Não sobra nada. É óbvio que eu vou ter que achar fuga. É óbvio que as pessoas do mundo só sobrevivem com fugas e fugas e fugas e fugas, porque é impossível. Certa vez eu atendia um paciente em consultório e ele chorava assim, compulsivamente diante de mim, na minha frente, com as mãos no rosto, assim, meio que inclinado assim sobre os joelhos. Ele chorava e ele não precisava que eu dissesse para ele: você é muito corajoso por perceber essas coisas. Ele não precisava que eu dissesse: que bom que você está entrando em contato com um conteúdo que te era inconsciente até agora. Ele não precisava que eu dissesse: autoconhecimento é libertador, porque não é desesperador. Libertador é a graça. Ele precisava que eu dissesse para ele: meu irmão, teu pecado está doendo, você tá entendendo o que o pecado faz, mas eu quero te dar uma boa notícia. O pecado foi vencido na cruz do Calvário. Existe um Deus que morreu em seu favor, e hoje você pode viver sem o peso esmagador da tua corrupção. Era isso que ele precisava ouvir. E eu não falei, porque por vários motivos, covardia é um deles, mas porque, enfim, código de ética da psicologia não nos permite. Mas assim, permite tantas outras coisas, né? Eu estou assim questionando a decência do código de ética da psicologia. Dito isso, meus irmãos, a terapia bem conduzida por profissionais cristãos, se não for cristão, você vai se dar mal, ponto. Não adianta tentar me convencer que não vai, porque vai. Aliás, se dá mal, entenda, se afastar de Deus. Porque alguém vai reinar no teu coração e não é Cristo. É uma ótima ferramenta de cura, tá bom? Eu creio nisso. Entendendo seus limites, eu entendo isso, ok? O autoexame não tem um fim narcisista, egoísta, autorreferente. O autoexame é só um meio para que eu diminua e o governo de Cristo aumente. Amém. Quanto mais conscientes a gente é de nós mesmos, meus irmãos, mais amáveis nós somos uns com os outros. Nós estamos fazendo trabalho nas ruas. Tem um pessoalzinho saindo, evangelizar garotas de programa, travestis. Uma delas, esses dias, perguntou se ela poderia vir, se a nossa igreja saberia recebê-la. Nós saberemos recebê-las. Como está a nossa autoconsciência, no sentido de que eu não vou olhar para essa moça de um jeito moralizante, porque eu sei do que eu sou capaz. E por isso eu consigo estender graça e consigo ser amoroso. As pessoas mais profundas em Deus, aquelas que mais amam a Deus. Gente, presta atenção nisso. As pessoas que mais amam a Deus são as que mais têm consciência da sua miséria. Eu convido você, eu te dar 5 segundos para você conhecer as pessoas que você conhece, que mais amam a Deus, que mais vibram com a ideia de Deus, do reino de Cristo, aquelas que falam apaixonadamente de Jesus. Pensa aí. Agora me diga se essas pessoas não têm uma boa consciência da sua própria miséria. Porque elas sabem de onde elas foram tiradas. A gente precisa tomar cuidado quando assumimos uma postura excessivamente crítica. A crítica em demasia significa que nós estamos distantes do autoexame. A crítica em demasia, a crítica excessiva, significa que os nossos corações não têm sido esquadrinhados em amor pelo Espírito de Deus. Existe um espírito de crítica que vai contaminando os nossos corações. E isso está muito ligado com a soberba, tá? Com a vaidade. Então, eu posso, eu falo, eu julgo, eu esquadrinho o coração do outro, mas o meu não. Quanto mais severos nós somos nos nossos juízos de valor, menos contato nós estamos fazendo com isso aqui.
Hebreus 4:12 fala que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. A palavra faz o diagnóstico da condição do coração humano e diz: está enfermo aqui, está dolorido ali. Ela esquadrinha os recônditos mais íntimos do nosso ser espiritual e traz à luz motivações subconscientes. A palavra de Deus tem esse poder, meus irmãos, e ela é usada pelo Espírito para trazer o que está no fundo do nosso coração. Muitas atitudes nossas inocentes carregam, muitas vezes, manipulação, controle, inveja, raiva, narcisismo, vitimização, preguiça e egoísmo. Muitas atitudes boas e virtuosas nossas estão imbuídas ou cheias de pecado. E eu não falo isso aqui para suscitar em você uma neurose desesperadora. Longe de mim, esse não é o objetivo. Mas eu quero te convidar, sim, para hoje, tendo como pano de fundo o amor do Senhor por você, permitir que teu coração seja esquadrinhado e o Senhor venha mostrar o que talvez você tenha ignorado, ou os sinais que você tem dado, que a tua alma tem dado, que sinalizam perigo. Você sabe quais são as suas tentações particulares? Você sabe quais são os seus pecados mais persistentes, seus fardos, pesos? Você sabe quais são suas feridas, suas dores? Você tem essa consciência? Você tem consciência do que você está fugindo? Do que você está fugindo? Quando você nega obedecer a Deus, quando você nega se lançar em Deus, quando você nega ser esquadrinhado pelo Espírito. Eu quero dar uma palavra específica para os homens da igreja. Nós, homens, somos topeiras emocionais. As mulheres sofrem com a gente. Nós não nos conhecemos, achamos que conhecemos tudo e ficamos satisfeitos com isso. Nossa percepção, nossa autopercepção é muito rasa e, por vezes, enviesada pelo pecado. Somos muito bons, somos inalcançáveis, queremos controlar tudo e todos, somos autossuficientes. O homem tem um problema e não dá conta de alguma coisa. Nossa. Para homem não dar conta de alguma coisa é a falência da masculinidade. Sério? Sério? Será que o sentido da masculinidade não está justamente em você se achegar diante de Deus e dizer: Deus, eu reconheço minha fraqueza, eu preciso do Senhor, eu dependo do Senhor para ser inclusive um homem, eu preciso do Senhor para ser um bom marido para minha esposa, um bom pai para os meus filhos. Você não dá conta, meu irmão, de quase nada. Você não dá conta nem de você mesmo. Vai querer dar conta do mundo, da tua família. Você não corrige nem o teu coração. Vai querer corrigir quem? Que o Senhor tenha misericórdia dessa geração de homens. E que nós sejamos levados pelo Espírito Santo a um lugar de saúde emocional, de autoexame, em que o Espírito nos convida a ver as coisas do meu coração, do nosso coração, do seu coração. E nós passemos a ser transformados por isso. Existe liberdade na dependência do Senhor. A geração de homens piedosos que o Senhor quer levantar são homens que se reconhecem dependentes dEle. A geração de homens piedosos que o Senhor quer levantar é uma geração de homens que se reconhecem frágeis diante dEle. São aqueles que choram aos pés dEle, que quebram o coração diante dEle, para que ao se levantarem convictos de que a bênção do Senhor está sobre eles, e aí sim eles podem sair para a vida e resolver problemas, e ajudar pessoas, e exercer o seu trabalho, mas dessa forma redimida, desse lugar redimido. Richard Foster fala, eu já caminho para o final, a nossa oferta a Deus precisa ser enraizada na aceitação dos detalhes concretos de quem somos e da maneira como vivemos. E quem somos, não quem queremos ser. É a única oferta que temos para dar. Damos a Deus também, não apenas as nossas qualidades, mas também os nossos defeitos. Não apenas o nosso talento, como também nosso quebrantamento. Nossa duplicidade, nossa lascívia, nosso narcisismo, nossa indolência, tudo é depositado sobre o altar do sacrifício. Não devemos negar ou ignorar a profundidade do nosso mal, pois paradoxalmente nossa pecaminosidade se torna o nosso pão.
Quando com honestidade aceitamos o mal que está em nós como parte da verdade sobre nós mesmos e oferecemos essa verdade a Deus, somos, de alguma forma muito misteriosa, nutridos. Mesmo a verdade sobre o nosso lado escuro nos liberta. Amém, meus irmãos? Eu quero que você entenda que hoje você pode depositar no altar do Senhor quem você é, não quem você deveria ser, não quem você gostaria de ser. O Senhor está esperando que você deposite no altar dele o sacrifício do teu coração inteiro, com as mazelas, com os pecados, com as iniquidades, com as coisas boas também, com as virtudes, mas que ele quer o teu coração, ele quer, do jeito que ele é. O Senhor nos chama para oferecer não quem nós gostaríamos de ser, mas quem nós somos. Quem nós somos. Para finalizar, eu estou falando isso, mas tem 2 slides. Versículo 17 nos fala: sacrifício aceitável para Deus é o espírito quebrantado. Ó Deus, tu não desprezarás o coração quebrantado e arrependido. João 1,14 fala: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. O que João está falando aqui, meus irmãos, é que o Filho do Homem veio cheio de graça e de verdade. E eu gosto de pensar que por meio da verdade, ele diagnostica o nosso coração, diagnostica a nossa vida. Por meio da verdade, nós somos expostos aos olhos dele. Mas ele também veio cheio da graça. E essa graça é como se fosse um manto que nos protege, é um manto que nos envolve. E nós podemos ter essa certeza de que nós seremos diagnosticados com a verdade, mas também que nós seremos cobertos pela graça de Deus. Em Lucas 5, 8, 9, nós vemos um trecho bem importante dos evangelhos, que foi o chamado de Simão Pedro. Diz assim: vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. Vocês percebem a restauração proporcionada por Jesus a Pedro? E isso aqui resume muito da dinâmica que a gente tem conversado a respeito do Salmo 51. Pedro se prostra diante de Jesus, reconhecendo sua própria pecaminosidade, porque Jesus tinha permitido que eles vivenciassem um grande milagre. Pedro se achega diante de Jesus e fala: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. E Jesus não só não se afastou de Pedro, como falou: Pedro, não tenha medo, de agora em diante você será um pescador de gente. Eu quero te dizer, meus irmãos, que todas as vezes que nós nos achegamos ao altar do Senhor, diante da presença de Deus, com um coração vulnerável, reconhecendo a nossa pecaminosidade, com o coração moído, esmagado diante dele, muito possivelmente, não, certamente as palavras que ele vai te dirigir não é esmagando você, ele não esmaga a cana quebrada, ele nem apaga o pavio fumegante. Ele vai olhar para você e vai dirigir palavras de restauração. Filho, está perdoado, foi o meu sangue que cobriu você. Você foi comprado, você é meu, eu tenho prazer em você. Não tem problema, você está lutando com esse pecado agora e ele me ofende, mas muito em breve você vai estar ministrando pessoas exatamente nesse pecado onde você está caindo agora. O olhar que Jesus lança sobre nós é um olhar que nos vê aqui e agora como nós somos, mas nos vê também como seremos na eternidade. Ele vê você aqui agora, mas ele vê você também daqui 5, 10, 15, 20 anos. O olhar de Jesus sobre a sua igreja é um olhar profético. E é muito possível que muitas lutas das quais nós estamos vivendo hoje em dia servirão como alimento da parte do Senhor para nos fazerem servir outros irmãos onde hoje nós temos dificuldade. Então existe uma promessa de restauração para todo aquele que nele crê. Existe uma promessa de restabelecimento, de restauração completa para todo aquele que deposita o seu coração diante do Senhor. Para todo aquele que, vendo a sua própria miséria, olha para Cristo e fala: Senhor, afasta-te de mim porque eu sou pecador. E Jesus, com a gentileza que ele é própria, pega na sua mão e diz: vem cá porque você vai caminhar comigo. Eu te farei pescador de homens, eu te farei uma ministradora, um pastor, uma pastora, um empresário de sucesso que vai abençoar a gente em todo lugar. Eu não sei o que Deus está prometendo para você, ou o que Ele vai falar para você hoje, mas existe promessa de restauração. Existe promessa de restauração para a sua igreja.
As boas novas são que nós não paramos na parte do reconhecimento da nossa pecaminosidade. As boas novas são que nós não paramos no reconhecimento de quão podres são os nossos corações. As boas novas é que, Senhor, o Deus encarnado veio aqui morrer pelos nossos pecados e por meio do sangue vertido naquela cruz, hoje nós fomos reconectados com Deus. Hoje nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestes. Hoje nós somos cooperadores com Ele de tudo que Ele está fazendo nesse mundo. Essa é a promessa de restauração, essa é a graça, essa é a glória, esse é o escândalo da graça. Quem você era antes de Cristo aparecer para você? Quem você é longe da presença dEle? Que no dia de hoje você decida esconder a tua face para que a face dEle apareça. Que no dia de hoje o teu coração esmagado seja colocado no altar dEle, para que esse coração ferido, esmagado e apodrecido seja cheio com a vida do Espírito Santo. Em Cristo, nós não precisamos nos render ao desespero de quem nós somos. Ele é a nossa oferta de propiciação e, portanto, há esperança e restauração. Portanto, não fuja da oração de autoexame e do esquadrinhamento do Espírito. Ao nos depararmos com a nossa miséria, seremos inevitavelmente lançados a Ele em maior dependência e amor.